Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. E o assunto no programa de hoje é arte. O projeto Rede Nacional de Artes Visuais, organizado pela Fundação Nacional de Arte, a Funarte, tem como objetivo articular polos de produção artística em todo o Brasil. O Acre recebe mais uma etapa do projeto, que conta com a participação de vários artistas. Um deles é o meu convidado. Eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa o artista, escritor, professor, crítico de arte, Ricardo Basbaum, que ministra uma oficina de artes na Usina de Artes João Donato. A oficina chama Eu versus Você. Boa noite, Ricardo. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer é meu, prazer conversar com vocês todos. Ricardo, o projeto Rede Nacional de Artes Visuais, organizado pela Funarte, tem proporcionado uma série de debates Brasil afora, possibilitado que muitos artistas circulem pelo país. Fala um pouco desse projeto. Olha, eu tive a felicidade de ser convidado para ministrar essa oficina aqui. Eu moro no Rio de Janeiro e digo que é muito importante para a gente que trabalha com arte contemporânea poder se deslocar, porque um dos valores mesmo da arte contemporânea é não ficar no próprio lugar, né? Então, você fazer uma produção local, enfim, é necessário sempre circular, nunca ficar no mesmo lugar, porque essa troca de ambientes, de geografia, de encontros culturais, ela alimenta o trabalho. Então, quando a gente fica no mesmo lugar, às vezes o trabalho corre o risco de se cristalizar. Então, a gente tem sempre que estar se deslocando, seja dentro do país, seja para fora do país. Então, eu gosto muito dessas situações. Eu já participei de oficinas em diversas cidades e até fora do Brasil, trazendo propostas de trabalho. É sempre muito rico, muito interessante. E depois dessas viagens, Ricardo, conhecendo outras regiões do Brasil, o que o país tem mostrado de novidades para vocês que estão participando desse projeto? Olha, eu participei do projeto, essa é a terceira vez. Né? As duas primeiras foram conferências, uma foi em Belo Horizonte, enfim, que eu já conhecia, mas fiz lá uma nova conferência, e uma no Rio de Janeiro mesmo. E essa é a primeira vez que eu trago uma oficina. Agora, o Projeto Redes, eu acho que tem sido, pelo que eu converso com outros artistas que eu conheço que participaram, e mesmo lá na Funarte, lá no Rio, com o Chico Chaves, né, um dos idealizadores do projeto, é muito interessante, muito importante, porque, sobretudo nesse aspecto que eu te disse, não é? É importante que as ideias, os projetos dos artistas encontrem lugares para acontecer e que não sejam sempre o mesmo lugar, né? E nesses encontros sempre há um aprendizado, né? Quer dizer, você traz algo que está em embrião e que tem que acontecer nesse contato com as pessoas. E esse contato é sempre enriquecedor. Quer dizer, a gente sempre descobre questões novas do trabalho nessas conversas. Quer dizer, não se trata de trazer um conhecimento e apresentar esse conhecimento como uma coisa pronta, mas, sobretudo, trazer possibilidades de conversa, de diálogo e compartilhar algumas ferramentas, né, que a gente cultiva, que percebe que quando elas são incorporadas pelos outros, elas começam a funcionar. Então é sempre uma coisa de mão dupla, não é uma questão de mão única, trazer algo, uma informação pronta, mas sobretudo provocações, né? E que as pessoas sejam provocadas no sentido de buscarem outras coisas a partir disso, desenvolverem suas próprias pesquisas, né? Acho que aí é que é interessante mesmo. Isso tem movimentado as classes artísticas do Brasil afora? Eu acredito que sim, porque você vê, é uma ação da Funarte, né, portanto do governo federal, que vem suprir uma lacuna, que é essa dificuldade de se deslocar pelo país. Né? Então as pessoas dizem muitas vezes que, enfim, você está no Rio de Janeiro, em São Paulo, parece que é mais fácil você ir para Nova York ou Paris, não é, do que se deslocar pelo país. É mais fácil ir para a Europa e Estados Unidos do que ir para a Argentina, para o Chile, para Peru, Bolívia. Quer dizer, a gente troca pouco com a América Latina, troca pouco com o Brasil. Agora, na verdade, esse quadro vem se modificando. Nos últimos 10, 15 anos,
Rio e São Paulo não são mais polos exclusivos da produção de arte contemporânea. A gente percebe, quer dizer, nunca foram, né? Mas como concentram uma riqueza, são polos econômicos, né? Eles atraem muita coisa, mas a gente percebe que há uma descentralização em pleno funcionamento. Então, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belém têm se organizado institucionalmente, inclusive, e tem feito parte do trânsito dos artistas. Goiânia, Salvador, enfim, por vários tipos de iniciativa. Então, os artistas começam a circular, tanto saírem do Rio, irem para Goiânia, Belém, Porto Alegre, quanto esses polos permitem que a pessoa desenvolva uma produção sem necessariamente ter que se deslocar para um grande centro. Então, isso é muito bacana. Eu acho uma política corajosa do Ministério da Cultura, que tenta revelar um Brasil que vai além da faixa do litoral. Você acha que isso de fato está sendo possível? O Brasil se apresentar assim como um grande polo de vários lugares, várias regiões, um grande polo cultural? Eu acho que isso pode, é possível, não é? Quer dizer, já é, vamos dizer assim. É claro que você encontra expressões culturais interessantes pelo país inteiro. Agora, como trabalhar isso, agenciar isso, em termos de uma distribuição, de uma circulação, é que é um desafio. Depende de trabalhos em vários níveis, né? Desde o trabalho como o da Funarte a nível federal, que é importante essa circulação, quer dizer, eu estou aqui graças a esse apoio, como também um outro lado desse trabalho depende dos próprios produtores, dos próprios artistas se organizarem, construírem suas próprias conexões. Quer dizer, isso nunca vai se dar apenas num plano, né? Quer dizer, só o governo federal, só o governo estadual. Eu acho que o interessante é quando vários planos de ação acontecem ao mesmo tempo. Eu, nos últimos anos, também estive muito envolvido com, vamos dizer assim, esforços de auto-organização dos artistas. Os artistas se organizam enfim, constituem uma galeria, um polo de debates, produzem uma revista de maneira autônoma. E isso também é sempre muito importante, porque você também não pode esperar apenas tudo, vamos dizer assim, dos governos. Eu acho que tem uma tarefa importante na auto-organização, e é fundamental, não é? Porque você constitui um polo de exposições, você contata via internet ou correio grupos em outros lugares com os quais você estabelece conversa. E isso vai se densificando, né? E permite que esses artistas até possam apresentar mais à frente propostas para vários níveis institucionais. Então, eu acho que isso não pode se dar apenas num plano, né? Sobretudo a gente ficar passivo esperando certas ajudas. Eu acho que tem que se dar em vários canais ao mesmo tempo. E essa etapa do projeto Redes aqui no Acre, o que traz? Então, a nível pessoal, traz a possibilidade de eu apresentar uma proposta de trabalho e ver se ela se torna viável, né? Porque eu não posso impor nada. Eu trago algo que eu venho desenvolvendo, que tem um certo pensamento agregado, referências que já são trabalhadas, que já aconteceram em alguns outros lugares. Quer dizer, eu tenho um corpo de situações que eu apresento e propostas de discussão. E eu tenho um desafio de apresentar isso para as pessoas e despertar algum interesse da parte delas. Então, é isso que eu venho trazer. Quer dizer, e ver se as pessoas desenvolvem algum interesse. E nessas conversas estou feliz, assim, nos 3 dias de oficina, que a gente tem conseguido desenvolver uma conversa, né? Então eu consigo me apresentar, as pessoas escutam atentas, me fazem perguntas, propõem um diálogo, e o que eu tenho a trazer de certa maneira, incorporado pelas pessoas de uma maneira que para mim é sempre surpreendente, né? E aí o trabalho vai acontecendo. E você traz a oficina Eu versus Você, não é isso, Ricardo? Isso. Eu vou chamar o intervalo e no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho desse teu trabalho que está acontecendo ali na Usina de Artes João Donato. Tá legal. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho.
Ideias da Aldeia está de volta e eu estou conversando com o artista Ricardo Basbão. Nesse bloco nós vamos falar então, Ricardo, da oficina Eu versus Você. Eu já estou aqui, vesti por cima da outra camisa, a minha camisa incorporando o personagem Eu e você com a camisa de Você. Oficina interessante, de nome interessante, Ricardo. Queria que você falasse um pouquinho de como é que é essa oficina. Claro, claro. Você vê que Eu versus Você, esse versus indica já que eu não é igual a você, já propõe uma dissimetria, né? Uma diferença, um confronto, uma tensão, vamos dizer assim. Então, o que eu proponho nessa oficina? Ela é composta de, eu chamo de jogos, exercícios e coreografias. E aí eu trago essas camisas com os pronomes e a gente então veste as camisas, constitui 2 grupos e eu proponho algumas atividades envolvendo os pronomes. Os grupos, né? O grupo eu, o grupo você. São atividades muito simples, às vezes com bolas, né? Que vão ficando cada vez um pouco mais complicadas e a gente vai criando um trabalho que é uma espécie de dinâmica de grupo. Quer dizer, quando eu termino a oficina, em geral, eu sempre tenho um resultado que é muito bacana de construção de um grupo. Né? Então, quando termina, o grupo está realmente funcionando junto, aquelas pessoas estão entrosadas. Então, essa é uma situação que eu gosto da oficina, ela trabalha com uma espécie de dinâmica de grupo. Por outro lado, a gente trabalha fazendo essas atividades ou jogos, exercícios, com uma câmera de vídeo junto. Então as imagens vão sendo gravadas e quando termina, um vídeo é editado. E esse vídeo serve para criar um trabalho em vídeo que é depois mostrado para outras pessoas. Então, para as pessoas que participam, se dá um tipo de experiência. Só quem está lá é que pode ter esse tipo de experiência de envolvimento. Né? E o público, vamos dizer assim, do trabalho, ele aparece depois quando assiste o vídeo. Então, a gente brinca nesses jogos e exercícios com esses, vamos dizer assim, confrontos e também atividades conjuntas entre o eu e você. E faz todo esse jogo, essas brincadeiras linguísticas, né? Que, por exemplo, agora você é eu, e eu sou você. É verdade. E depois, na verdade, né, eu não sou mais o Ricardo, nem você, enfim, não é? Eu. Pois é. E aí, quem está nos olhando de fora, que agora está nos olhando pelo programa, não é, vê esse uniforme. E não sabe os nossos nomes e nos identifica com esses pronomes. E, portanto, vai se projetar no eu ou no você. Então, tem várias camadas que vão acontecendo. É também uma espécie de poema visual que é encenado pelas pessoas quando a gente está trabalhando. Né? E os significados são diferentes e diversos? Por exemplo, porque pode ficar eu, você, você. Tem aparecido essa diversidade de significados? Não tem, então. A gente trabalha com essa ideia do significado aberto. Né? Então, a gente forma essas cadeias de vários eus, essas cadeias de vários vocês, que na verdade, por exemplo, a gente pode perceber que nenhum de nós é um único eu, né? Vamos dizer assim, cristalizado e pronto. Nós também somos, ao mesmo tempo, múltiplos eus. Né? A gente é um eu no trabalho, um outro eu em casa, um eu no lazer, com os amigos, enfim. Então, nós também somos indivíduos em constante transformação. Então a gente faz essa brincadeira com os vários eus, né? Não existe um único eu, existem eus conjuntos, múltiplos. Ao mesmo tempo nós também só existimos, isso nos diz a psicanálise, né? E mesmo a nossa relação diária, né? A gente existe com a presença do outro, né? A gente não sabe quem a gente é sozinho, a gente precisa do outro, do você, para nos perceber, né? Como a gente está. O outro sempre nos dá muitos retornos, né? A gente tem que sempre estar conversando, uma pessoa nos traz respostas quando ela vem falar com a gente sobre como a gente está naquele momento que a gente sempre está percebendo. Então a gente brinca com isso na oficina, não é? Num certo momento os eus propõem atividades para os vocês fazerem, num certo momento há uma inversão, os eus ficam passivos frente aos vocês, há um momento em que há uma assimetria, você não consegue mais ver a diferença, porque as ações são semelhantes, mas ao mesmo tempo Mas como é que alguém que é um você e alguém que é eu, como é que faz a mesma atividade? Não há uma diferença? Então todas essas situações a gente traz para a oficina, não é? Por meio dessas coisas que eu chamo exercícios, jogos, coreografias. E qual é o papel do vídeo nesse sentido? Você disse que uma câmera monitora tudo, né? O papel do vídeo é porque, vamos dizer assim, esse é um trabalho que acontece sem público.
Porque eu vejo não só como uma oficina, mas como uma ação mesmo, um trabalho, uma proposta artística, né, que acontece durante a oficina. Mas durante a oficina não existe a figura do público, alguém de fora olhando. Eu mesmo me coloco nesse trabalho como alguém que também veste uma camisa, que faz parte do grupo. Eu não fico fora dirigindo. Eu também estou trabalhando junto com todo mundo, vamos dizer assim, me misturando com o grupo. Então, não há lugar nessa atividade, vamos dizer assim, para alguém de fora ficar olhando. E essa pessoa de fora, que vamos dizer assim, é um você do trabalho, né, que em todo trabalho de arte acontece, quer dizer, precisamos do outro, do público, do espectador, para trazer uma provocação para o trabalho. Quer dizer, nós também provocamos esse público, ele também traz coisas para a gente que nos surpreendem. Então, esse público aparece no vídeo, no momento que assiste o vídeo, porque ele não tem como participar das atividades. Então, para o vídeo também incorpora recursos de edição, de trilha sonora, de, enfim, cortes, acréscimo de imagens. Então surge um outro trabalho que é o vídeo. Quer dizer, aquela experiência da oficina, da atividade, ela só existe para quem participa. Depois outras pessoas vão ver um material editado que tenta trazer para essa pessoa que está assistindo algo do que foi aquela experiência, mas não pode ser a mesma, né? E essas pessoas que participaram vão ver o material editado? Bom, vão ter acesso a isso? Esse é sempre o meu desafio, porque aí que eu quero construir um momento para trazer o trabalho para cá. Né? Porque vai ser feito fora, não é isso? Na verdade, isso a gente está em negociações. Né? É um tempo muito curto para a gente conseguir editar o trabalho. Não descarto essa possibilidade ainda. Mas senão eu vou ter que fazer esse trabalho de edição e a gente vai ter que construir uma situação qualquer para... Em geral eu tento fazer isso, a oficina e o vídeo ao mesmo tempo. Agora, Ricardo, você estava falando dessa integração entre a produção artística e o espectador, que eu percebo que há uma tendência moderna nesse sentido. Você acha que hoje o espectador ele precisa tocar a obra e ser tocado por ela? Com certeza. Com certeza. E o espectador hoje, quando a gente diz hoje, você lembrou bem, essa é uma discussão dos últimos 40, 50 anos. Né? O espectador ele é muito responsável pelo que acontece. Ele é chamado a assumir um papel qualquer. Ou seja, pensar, né? Aceitar uma provocação e se colocar nessa situação. E não ficar simplesmente olhando algo que passa longe. Senão os trabalhos não acontecem. Né? É interessante quando há essa situação em que o espectador ele é tocado, arrancado dessa passividade e devolve alguma coisa. Mas é claro que essa relação a gente encontra em vários níveis. Né? Claro. E é algo que também seria muito importante que fosse um processo contínuo que se desse, vamos dizer assim, a nível mais amplo, desde a escola, né? Que as pessoas tivessem contato com a produção de arte, desde, enfim, como elemento de aprendizado. Isso vai trazendo às pessoas um papel mais ativo nessa constelação. Elas são verdadeiros produtores, né? Elas fruem de maneira não passiva. Né? Elas também aceitam aquilo como uma provocação, produzem pensamentos, se inquietam. Né? Isso vai incorporado em outras instâncias da vida também. Né? Certamente você tocou no papel da escola, você também é professor. Como é que você vê o ensino de arte hoje nas escolas, na academia, por exemplo? Bom, a academia é um laboratório, né, possível de trabalho, em que as coisas são produzidas, né, o conhecimento é produzido, crítica, história, produção artística. Né? E hoje em dia nós temos artistas muito interessantes em várias universidades pelo país inteiro. Nós estamos num momento interessante no Brasil, que temos artistas produzindo dentro da universidade. Os cursos de arte então vão sendo aperfeiçoados. No sentido mais amplo, né, do ensino fundamental e tal, como diz o próprio nome, seria fundamental. Né? Até para quebrar essa visão que o campo da arte ele é elitista, hermético. Né? Porque quando a gente pensa no cinema ou na música popular, são linguagens que têm uma difusão industrial mais maciça. Né? Então a gente liga o rádio, pode ouvir uma música. O filme pode passar na televisão.
o campo das artes visuais ele necessita um outro tipo de contato. Então, se desde a escola, desde a escola, tivesse um ensino de arte que esse contato chega mais cedo, né? Exatamente, que vai mostrando para as pessoas que isso, na verdade, é uma forma de pensamento. Né? O campo da arte ele traz ferramentas para que a gente pense e, enfim, isso não é pouco, isso é muita coisa. Então, se a gente pudesse desenvolver um sistema de ensino em que o campo da arte tivesse agregado desde o início, certamente as pessoas iam, na sua formação, tendo essa ferramenta de pensamento, iam crescendo com ela e aperfeiçoando. Né? Você vem do Rio de Janeiro, Ricardo. Eu observo que as grandes metrópoles, as pessoas, os artistas estão em busca do novo nesses lugares, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Você acha que a Amazônia, o Acre, pode revelar esse novo artístico? Claro, claro, evidentemente. Isso é um trabalho, né? Uhum. Isso não aparece de repente, espontaneamente, uhum. Não só aqui, como em qualquer lugar. Não é? Quer dizer, é por isso que eu digo a questão das ferramentas. A gente precisa produzir. As ideias novas, elas não aparecem do meio da água ou do meio do ar. Né? Isso são as produções das pessoas, dos sujeitos, dos grupos, sujeitos coletivos também, que tem o campo da arte contemporânea, é um campo muito fértil. O campo da cultura contemporânea em geral, né? Desde que a gente saia daquela posição passiva do consumidor, uhum. porque hoje a gente é induzido ao consumo constante, um consumo passivo. Né? Uhum. Desde que a gente saia dessa condição de ficar contente apenas quando a gente pega o objeto e possui ele, mas quando a gente tem essas relações como relações em que a gente se atualiza, né? que as questões emergem e que a gente se sente realmente com o pé no chão, a partir do momento que essa cadeia produtiva ela é colocada em funcionamento, o novo vai aparecendo. Quer dizer, então, com certeza, não é? Eu acho que depende mesmo desses praticantes, né? Sujeitos praticantes, tanto indivíduos como coletivos. Né? E esse trabalho, num ritmo constante, ele produz mesmo uma diferença, com certeza. Bom, Ricardo, voltando aqui à história da oficina Eu versus Você, vou voltar aqui ao meu personagem do pronome eu, que queria agradecer a você a sua participação aqui no programa. Você agradece a eu e eu agradeço a você. Muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.